Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então a gente vai começar nossa aula de hoje do método Intensity 7.2. Então eu vou te ajudar a definir e emagrecer de 3 a 10 quilos logicamente, sem monotonia. Então o tema da nossa aula de hoje ele vai ser: esses 3 exercícios vão te ajudar a definir e emagrecer. Então vem comigo. E para quem não me conhece, meu nome é Leandro Carvalho, eu sou especialista em definição e emagrecimento. Eu estou aqui para te ajudar a definir e emagrecer sem monotonia. Então, bora iniciar a nossa aula de hoje, bora começar, que hoje tem muito conteúdo para a gente discutir juntos e tentar falar um pouquinho mais sobre essa questão de definição e emagrecimento e como essas 3 dicas vão te ajudar e vão potencializar o teu processo de hipertrofia, de emagrecimento, de forma saudável e logicamente de forma positiva. Então, bora lá. A primeira dica, o que vai acontecer? Como eu falei para vocês, são 3 tipos de formas diferentes que a gente vai te ensinar hoje aqui a potencializar esse processo de emagrecimento. Então, a nossa primeira dica, ela nada mais é do que o trabalho circuitado. A segunda dica, ela é basicamente o HIIT. E a terceira e última dica, ela é o nosso trabalho de musculação. Porque esses trabalhos vão fazer você definir e emagrecer de maneira correta. E como fazer? Tu deve estar pensando, né? Mas isso daí eu já sei. O detalhe é como fazer. Se fosse tão fácil assim, eu costumo falar que todo mundo era magro e tinha o corpo ideal, o corpo que sempre sonhou. Então, isso me traz aí uma lembrança de 2 dias atrás, ou 3 dias. Estava conversando com uma conhecida minha e ela falou que era simples emagrecer. Bastava fechar a boca e treinar. Só que quando a gente fala de emagrecimento, não é tão simples assim. Quando a gente fala de definição muscular, também não é tão simples assim. Por quê? O nosso corpo ele é muito inteligente. Ele vai sempre achar novas estratégias de fazer com que você dê estímulos diferentes para que ele se adapte. E aí, cada vez que você ele se adaptar, você vai ter que, logicamente, mudar esse estímulo para fazer com que, logicamente, ele possa ter de forma positiva esse benefício com o treinamento, com a alimentação ou com o que você vai mudar de acordo com essa questão, tá bom? E aí, bebê, tranquilo? Bora? Então, bora lá. A primeira forma que a gente vai discutir hoje é justamente a questão do trabalho circuitado. Então, por que o treinamento circuitado ele vai te ajudar a definir e emagrecer? Então, galera, bora pegar aqui algo que cresceu muito nos últimos anos, hoje deu uma estagnada, mas ainda está em alta, que é o CrossFit. Então, por que o CrossFit ele é muito procurado por pessoas que querem emagrecer? É justamente por essa questão de ser um treinamento circuitado. Então, a base do CrossFit é treinamento intervalado de alta intensidade. Então, ele vai utilizar algumas estratégias aqui e vão te ajudar também a potencializar isso, tá bom? Então, o treinamento circuitado ele vai te proporcionar que você possa trabalhar força, condicionamento, resistência muscular e, logicamente, da forma que for prescrito para você e para sua necessidade. Então, quando a gente fala na questão do circuito, ele é de suma importância, porque dentro do circuito você vai conseguir trabalhar ali força, você vai conseguir melhorar essa sua característica em si, você vai conseguir também melhorar sua característica, melhorar sua hipertrofia, ou seja, você vai ganhar massa muscular, tá? E além de tudo, você também vai trabalhar a parte de core, de condicionamento, e uma coisa ela vai acabar ajudando a outra nessa questão. Então, quando a gente fala da questão emagrecimento, o circuito, ele logicamente, ele é de suma importância para quem quer melhorar essa questão, e ele também vai te proporcionar a reduzir o teu tempo. Então, tu vai reduzir o tempo justamente do teu treino. Por quê? Você consegue ter estímulos curtos ou estímulos longos programados e adaptados para a tua necessidade. Então, a outra questão que a gente pode trabalhar em cima disso é justamente a questão do treinamento intervalado de alta intensidade, que basicamente é o conhecido como o HIIT. Então, o que o HIIT vai te ajudar nesse momento, tá? O HIIT ele vai te proporcionar, fazer com que você tenha estímulos diferentes. Você tenha trabalho de intensidade alta, tenha uma pausa
e você consiga alternar essas características. O que vai fazer? Ele vai fazer com que teu corpo ele tenha um esforço e tente recuperar após esse esforço. Então essa troca vai fazer com que tu consiga trabalhar e ter um esforço maior do teu organismo. Então o HIIT ele é uma estratégia muito boa para fazer com que você também possa executar essas maneiras e possa definir e emagrecer da melhor forma possível, tá bom? E aí tu deve estar perguntando, Leandro, como que eu vou adicionar isso? Calma, eu estou primeiro passando para vocês o que é cada um desses. E aí depois eu vou ensinar, vou dar uma dica para vocês como vocês vão adicionar isso no dia a dia de vocês para conseguirem definir e emagrecer de maneira correta, tá bom? E a nossa terceira e última dica é a velha e famosa musculação. Aí tu deve estar te perguntando, pô, mas Leandro, musculação não emagrece. E aí eu te falo, será que musculação não emagrece mesmo? Porque de verdade, com certeza a musculação ela emagrece de verdade. Como é que tu sabe, Leandro? É o básico, tá bom? Eu sempre costumo falar, o que vai fazer você emagrecer? Primeiro detalhe que vai te fazer emagrecer é a questão do teu suporte nutricional. Então, exemplo, o meu metabolismo de repouso é esse, tá? Eu tenho que fazer com que eu reduza a quantidade de alimentos que eu vou estar consumindo naquele momento. Ou seja, quando eu faço isso, eu consigo fazer o que? Eu consigo emagrecer, tranquilo? Só que qual é a jogada de tudo isso? É que se você se alimenta, reduz aquele detalhe, perde aquele peso, teu metabolismo ele vai fazer o que? Ele vai se equiparar. Ele vai sempre procurar se adaptar àquele momento. E aí, a musculação ela vai fazer com que você faça justamente o oposto. A musculação ela vai te proporcionar que você acelere o teu metabolismo. Então, se eu começo a aumentar a minha quantidade de massa muscular, o que vai acontecer? O meu metabolismo ele tende a acelerar. Ou seja, no meu repouso, eu logicamente vou estar ali gastando mais energia. Então, isso vai fazer com que o meu processo de emagrecimento aconteça. Tranquilo? Então, além da musculação tradicional, como é que eu posso fazer para ela intensificar ainda mais isso? Calma que já eu vou te contar. Então, recapitulando aqui o nosso início da nossa aula de hoje. São 3 tipos de treino que vão te fazer definir e emagrecer. Quais são eles? Primeiro treino, treinamento circuitado. Segundo tipo de treino, HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. E terceiro, a musculação. Então, esses 3 treinos vão te proporcionar toda essa questão. Tudo bem? Deu para entender aqui? Então, o que eu quero que vocês entendam? O que não é cada um deles. Primeiro, quando a gente fala de circuito, é algo que é programado e adaptado para a necessidade de um indivíduo. Né? Tranquilo? Então, o que normalmente acontece? Muitos lugares vendem as aulas circuitadas como aquela aula que vai te colocar lá aquele estímulo para te suar. Então, muito acontece isso em muitas academias ou a galera que trabalha na praça. O que eles fazem? É aquela velha transição, aquela escada de agilidade, aquele abdominal e algo do tipo para fazer com que você acabe suando um pouquinho, tendo aquela sensação de dever cumprido. E muitas das vezes aquilo ali é botado meio que aleatório. Aquilo não é voltado para a tua necessidade. E aí eu vou te falar, você deve se perguntar, Leandro, tem como fazer treinamento circuitado? Treinamento em circuito para eu melhorar a minha hipertrofia? Logicamente que tem. Tem estudos científicos que mostram isso. Estudos científicos que mostram que se você treina de forma circuitada ou alternado por segmento, que seria isso? Você realizar o trabalho, exemplo, de um supino acompanhado no próximo exercício por um trabalho de perna, por um agachamento. Ou se você executa essa tarefa, tá? Focando em um grupamento muscular específico, você tem ótimos resultados quando o assunto é hipertrofia. Ah, Leandro, tá, hipertrofia, mas eu não quero ficar hipertrofiado, eu só quero ficar forte, eu preciso de força para o meu dia a dia, preciso de força para a minha prática esportiva. Eu consigo melhorar? Logicamente que também consegue. Bom, também existem estudos que demonstram que quando você realiza esse treinamento circuitado,
Aí sim, o alternado por segmento ele te dá um resultado melhor quando o assunto é força. Você consegue ter esses estímulos e consegue logicamente ter resultados, tá bom? Então, o treinamento circuitado ele é de suma importância para economizar tempo e para fazer com que você tenha estímulos voltados para a tua necessidade. Lembra, o que importa é ter algo voltado para a tua necessidade. Então, exemplo, eu não posso pensar que eu quero melhorar minha força nas pernas e vou justamente treinar braço. É algo totalmente oposto. É a mesma coisa que você tentar querer melhorar sua corrida nadando. Então é algo totalmente diferente. Então tem que ser algo direcionado e voltado para a tua necessidade. O que acontece? Muitos fazem de forma errada. Acham que fazer aquela atividade vai fazer com que tu defina e emagreça de qualquer forma, de qualquer jeito. E a gente sabe que não é assim, tá bom? Outro detalhe importante, falando ainda do circuito, tá? A gente precisa entender a necessidade de cada indivíduo. E tem uma questão que, além da necessidade, ela é de suma importância para fazer com que aquela pessoa melhore sua condição física e cardiorrespiratória, logicamente, e logicamente se afaste de lesões. Então, você precisa avaliar aquela mobilidade articular de cada indivíduo. Porque, como normalmente no circuito, você tende, tá? Não é que só é feito assim, é que você tende a realizar esse trabalho com pesos livres, a possibilidade de você programar algo que não é voltado para a necessidade daquela pessoa pode não dar tão bom naquele momento, bom? E aí, saindo da questão do circuito, a gente vai falar o que não é HIIT, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam do que é HIIT. HIIT é o treinamento intervalado de alta intensidade. O que não é HIIT? Toda vez que tu faz algo de forma contínua, exemplo, uma corrida ela não é um HIIT, porque é algo contínuo. Eu vou correr durante longos períodos. Como eu posso adaptar um HIIT para essa minha corrida? Eu posso ter um tempo mais curto, e aí eu preciso de quê? De alta intensidade, ou seja, eu vou tentar correr o mais rápido possível. E após essa corrida o mais rápido possível, o que acontece? Eu vou ter uma pausa, eu vou ter um descanso. Então, esse tipo de treinamento, ele é muito utilizado com pessoas idosas, justamente para fazer com que ela tenha um estímulo, com que ela recrute justamente as fibras do tipo 2, que são as fibras de força e potência. E além de tudo, elas vão proporcionar com que esse indivíduo ele possa descansar depois daquele momento. Então, isso também é muito estudado hoje em dia e demonstra grandes descobertas e grandes respostas, tanto fisiológicas quanto morfológicas, tanto fisiológicas quanto morfológicas para esses indivíduos, tudo bem? E aí tem a nossa terceira e último detalhe, que é justamente o treino de força. Quando a gente fala treino de força, treino de musculação para definição e emagrecimento, o que não é esse treino de musculação? Ele foge um pouquinho da questão tradicional. O que a questão tradicional ela traz para a gente? Ela traz para a gente justamente que as séries para hipertrofia, elas são feitas ali entre 6 a 12 repetições. Quando você está numa academia tradicional, você faz ali entre 10 a 12, 8 e 12 no máximo. Você não varia daquilo. E a gente sabe que a gente pode trabalhar em extremos, tanto para mais quanto para menos, lógico, voltado para a necessidade daquele aluno. Então, bato novamente na tecla. O treino ele necessita ser programado para cada pessoa, para cada indivíduo, da melhor maneira possível. Tranquilo? Bom, então, muita gente confunde essas questões de treino. Então, treinamento intervalado, treinamento de alta intensidade, com contínuo. Muita gente confunde a musculação em si voltada para te dar resultado com aquela musculação tradicional. Então, um exemplo muito bom foi hoje mesmo na academia. Tinha um rapaz treinando, fazendo remada curvada. Para quem já é um mais adepto da prática, é aquela velha puxada lateral, a remada serrote, né, que a gente chama. Então,
ele tinha um porte físico um pouco mais avantajado. Ele não era aquela pessoa tão magrinha, né? E aí ele era basicamente da minha altura e tava fazendo essa dita remada. Cara, quando eu olhei pra mão dele, eu juro pra vocês, ele tava com um halter, com um dumbbell de 7 quilos. 7 quilos. Isso chega a ser até ridículo, cara. Ah, mas Leandro, ele poderia ser iniciante. Eu concordo, ele poderia ser iniciante. Mas pensa comigo, eu peso 92 quilos. Digamos que ele tenha ali 88 quilos. Ah, 86, bora jogar para baixo. Tu acha que ele não tem a possibilidade de realizar uma remada com o tronco dele totalmente estabilizado, mantendo uma boa postura para executar o movimento de maneira correta? Então é o que a galera acaba pecando muito hoje em dia. É a mesma coisa da menina que senta na extensora para fazer um movimento de extensão de joelho lá e tá mexendo no celular, conversando no celular. E aí não adianta. Você vai dar o estímulo que for e você não vai ter aquele benefício. Por quê? Você justamente não está estimulando as fibras da maneira correta. Você não está realizando o treino como é para ele ser feito. Então, aquela carga, ela é irreal. Ela é fora da tua realidade. Ela não vai te trazer benefício. Ela não vai trazer justamente essa questão adaptativa. Então, o treino ele precisa ser adaptativo para aquele indivíduo e para aquela situação que ele é prescrito. Então, se atentem. Se eu estou fazendo, se o meu treino ele pede para fazer 15 repetições, é para eu chegar na 14ª, na 15ª com dificuldade. Se eu estou chegando ali com extrema facilidade, se eu consigo terminar, fico de boa, tá errado. Então, você precisa se atentar a isso. Não adianta você estar no melhor lugar do mundo, com o melhor treinador do mundo, que você não terá esse resultado se você não seguir a risca, como ali está pedindo, como ali está prescrito. Ah, mas é um pouquinho desconfortável. Normalmente é, né? Senão, tu não ia estar se esforçando para estar treinando. Lembra, a gente está treinando, não está conversando, não está batendo papo, nem nada. Se fosse bom, eu costumo falar, se fosse totalmente bom, a gente ia sentar no barzinho, pedir uma pizza, um chopinho, bater aquele papo, aquela resenha, todo mundo para casa feliz, ficar de boa. Mas o treino ele vai servir para que você, logicamente, defina, emagreça, fortaleça seu corpo e vai fazer com que tu contribua para a tua saúde. Então, é um investimento a longo prazo, tá? Uma analogia que eu costumo usar é de carro. Imagina que você aí tem um carro e aí eu chego contigo e vou falar assim mesmo: olha, esse carro que tu tem aí, eu quero ele em troca. Eu quero ele pra mim, mas em troca eu vou te dar qualquer carro do mundo. Pensa aí no carro mais caro, no melhor que tu imaginares. Pensou? Pois é. Então, digamos assim que eu vou te dar um Porsche. Esse Porsche ele é teu. Eu tenho certeza que você vai cuidar desse carro, não vai? Eu tenho certeza que você vai limpar esse carro. Eu tenho certeza que você vai sempre realizar a manutenção desse carro. Por quê? Esse vai ser seu único carro pro resto da vida. Você não vai mais trocar. É a mesma coisa que acontece com o teu corpo. Então, você vai ter um único corpo pro resto da tua vida. Você não vai ter a possibilidade de trocar esse corpo. Você não vai ter a possibilidade de chegar lá na frente e falar: pô, me enjoei desse, vou comprar um novo. Ou seja, isso é a tua casa. Você necessita cuidar de maneira correta e, logicamente, você vai ter benefícios com isso. Você vai ter melhora na tua saúde, na tua qualidade de vida, em tudo. Então, é um investimento a longo prazo que vai te trazer resultados. Tranquilo? Então, logicamente, né? Além disso, tu pode estar me perguntando o que esses treinos têm em comum, né? Cara, primeiramente, os treinos têm em comum que eles fazem com que você trabalhe em intensidades elevadas, se forem prescritos para isso, tá bom? Outro detalhe importante:
eles têm a características de trabalhar focando justamente em melhorar sua quantidade de massa muscular. Mas Leandro, eu não quero ficar grande. Lembra que eu falei para você? Não precisa você ficar gigante, mas você aumentando 1 kg de massa muscular, você já mexe de forma positiva com o teu metabolismo. Ou seja, esse quilo de massa muscular vai fazer com que você tenha diversos benefícios para a tua saúde, para a tua questão hormonal e, logicamente, você vai conseguir preservar o seu corpo com isso, tá? E além de tudo, esses treinos, se eles forem prescritos de maneira correta, eles vão fazer com que tu tenhas aderência. Aderência como? Musculação é chato pra caramba. Eu concordo contigo, musculação chega a ser um pouquinho parada, aquilo ali no dia a dia, tem que fazer, tem que repetir, etc. Não é todo mundo que tem paciência para isso. Mas tu sabia que a musculação ela pode ser mais agradável? Como que a musculação pode ser mais agradável, Leandro? É simples. Se você tiver algo voltado para a tua necessidade, a gente consegue dar estímulos diferentes. Então, aquele supino tradicional lá, ele pode ser alternado, pode ser conectado com coisas diferentes e etc. Tranquilo? Então, além de tudo isso, a gente pode fazer com que essas variáveis tenham melhoras para a tua saúde, para a tua questão, te gerando ainda mais resultados. Então, basicamente, em cima disso, a gente consegue brigar e consegue adaptar e prescrever, logicamente, o nosso treinamento. Tá? Então, quando a gente fala dessa questão, o que as pessoas mais erram? Quais são as maiores dificuldades dela? Primeiro, o imediatismo. O imediatismo é a maior dificuldade. Na verdade, não é só das pessoas de modo geral, é do ser humano atual. O imediatismo vai fazer com que você acabe se frustrando. Por quê? Pensa comigo. Você demorou aí em torno da sua vida 5 anos para ganhar o peso que você tem hoje. Digamos que você aumentou aí de peso. E aí você começa no primeiro mês de treino, de academia, de alimentação, seja do que for. O que acontece? Você quer perder aquele peso que você demorou 5 anos para conquistar. E a gente sabe que isso não acontece dessa forma. A gente sabe que é diferente, que demora mais tempo, que tem uma demanda de tempo maior. Então, o imediatismo ele acaba atrapalhando. Outro detalhe, que ele é tão ruim quanto o imediatismo, se ele não é pior, que é a questão do treino que você faz, o método que você executa. Galera, a maior dificuldade das pessoas que não têm resultado, não têm aderência, é a questão do método utilizado. Porque esse método utilizado, ele muitas das vezes não é para aquela pessoa. Primeiro, o biotipo da pessoa. Segundo, o que a pessoa necessita no seu dia a dia. E terceiro, o espaço que ela tem, o que vai fazer com que ela se motive a continuar naquela questão. Então, se o método não for prescrito para aquela pessoa, não adianta. Não tem reza braba que faça com que aquele sujeito melhore. Por quê? Eu vou ter o melhor treino do mundo, o melhor professor no melhor lugar. Mas se eu não for treinar, não me adianta de nada. Então o método ele é de suma importância. Então preste atenção no método, que ele vai fazer com que tu tenha resultados, tá? E falando em método aí, eu vou dar uma aula futuramente, tá? Mostrando para vocês um pouquinho do método Intensity. Então quem já quiser, já corre lá no link na bio e se inscreve, que a gente vai começar a trabalhar em cima disso, tá bom? Outro detalhe importante que faz com que as pessoas não tenham resultado, bom, é a questão de não ter um direcionamento de fato, de ter alguém que pegue na sua mão e te direcione para onde você quer. Então, se você não tem esse direcionamento, fica mais difícil. E muitas das vezes, no trabalho tradicional, nas academias, você não tem um profissional para te guiar. E também a questão do se adaptar àquele estímulo e tentar sempre mudá-lo. Isso vai muito da questão da prescrição, vai muito da questão de como você vai programar aquilo no seu dia a dia, dentro das suas tarefas diárias. Ou seja, uma coisa acaba puxando o outro. Você precisa de todas essas estratégias para conseguir ter melhores resultados. Isso vai fazer com que você possa evoluir dia após dia, tá bom?
Então, bora lá. Você deve estar se perguntando, por onde eu devo começar? Primeiro detalhe, você deve começar como? Tentando entender o que mais você gosta de fazer. Como eu posso me adaptar naquela realidade. Segundo detalhe, você precisa de algo que ele vai te ajudar em tudo, que a gente conhece como organização. Em que essa organização vai te ajudar e para que eu preciso me organizar? Primeiro detalhe, a organização ela vai te ajudar no teu treino, na tua alimentação, na tua rotina, no teu descanso, no teu trabalho, na tua vida de modo geral. A organização ela vai te ajudar em tudo. Então você precisa primeiramente organizar seu horário de treino. De preferência, sempre treinar no mesmo horário. Mas por que eu sempre devo treinar no mesmo horário, Leandro? Por quê? Porque o teu corpo ele vai render melhor, o teu corpo ele vai se adaptar àquele estímulo, você vai ter um suporte nutricional para aquilo. Então, você tem sempre, de preferência, tem que treinar no mesmo horário, tá bom? Outro detalhe, a sua alimentação que você vai preparar, ela tem que estar de acordo com o teu treino, tranquilo? E aí, sempre tem um nutricionista para ajudar, é a função deles nesse momento, tá bom? E a terceira é justamente organizar a sua questão do teu sono. O teu sono ele é de suma importância, o teu descanso ele é de suma importância para fazer com que você defina e emagreça de maneira correta. E logicamente, atrelar tudo isso a um método que vai te entregar isso de maneira correta. Tudo bem? Então, essas são algumas estratégias para fazer com que você possa potencializar. E aí você deve estar me perguntando, pô Leandro, eu estou aqui esperando até agora e tu ainda não me falaste o que tu falaste lá na frente, que é fazer com que eu potencializasse o trabalho do HIIT, o trabalho da musculação, para me ajudar a emagrecer e definir mais rápido. Então, bora lá. Primeiro eu vou começar com musculação. Forma de intensificar o teu treinamento na musculação. Esquece um pouquinho as máquinas. Bora pensar na musculação como peso livre. Aí tu deve estar me perguntando, Leandro, pô, aí tu me quebra, né? Não sei treinar com peso livre. Galera, a melhor forma de ter resultados, tá? De ganhar força, de melhorar a estabilização e de ter um gasto energético maior é com musculação com pesos livres. Você vai treinar, exemplo, uma costa, você vai fazer uma remada curvada, você vai realizar algumas estratégias, uma remada alta, você vai realizar uma barra fixa, agachamento livre. Tem professor que odeia agachamento, nunca prescreve para o aluno, quer botar um agachamento para o cara lá que já tem 10 anos de academia. E não existe isso. Esse é o primeiro exercício que tem que ser inserido na rotina de treino de vocês, é algo básico. Você precisa de agachar para sentar, para levantar, para fazer suas tarefas diárias. Então, agachamento, levantamento terra, agachamento sumô, esses trabalhos vão fazer com que você melhore essa questão e logicamente tenha um gasto energético maior. Outro detalhe importante, quando a gente fala do circuito, do HIIT, é tentar trabalhar com o peso do teu corpo. Isso vai fazer com que você domine o peso do seu corpo. Dominar seu peso corporal é de suma importância para a sua vida, para o seu cotidiano, tá bom? Então, quando você organiza isso e consegue trabalhar isso dentro da tua rotina de treino, dentro da tua rotina no teu dia a dia, tu vai conseguir emagrecer e definir de maneira mais rápida. Então, tenta organizar isso, tenta orquestrar para ter maiores resultados dessa maneira. E, logicamente, atrelar isso à alimentação, tá? Pois lembrando, não é porque eu acordei hoje e falei que vou começar a me alimentar bem e vou cortar tudo que sai na minha frente, que está na minha frente. Primeiro, você precisa de uma estratégia para reduzir isso. Logicamente, você precisa de algo prescrito e direcionado para ti, para a tua necessidade. Tranquilo? Então, galera, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Esse foi um pouquinho da aula de hoje. Então, se você curtiu, curte aqui embaixo, compartilha com seu coleguinha, porque essas dicas vão te ajudar a potencializar teu resultado e, logicamente, melhorar dia após dia nessa questão. Então, valeu, gente, muito obrigado e tenham todos um excelente dia.